Você ronca. Ou alguém que você ama ronca. E todo mundo acha que é apenas barulho. Mas o que está acontecendo com o cérebro de quem ronca enquanto dorme é algo que os pesquisadores agora comparam a um derrame cerebral acontecendo em câmera lenta, todas as noites, em silêncio, sem dor, sem nenhum sinal de alerta visível. E se eu te dissesse que cada noite que você passa roncando, seu cérebro está literalmente perdendo tecido? Que os níveis de oxigênio no seu sangue estão caindo para patamares que os médicos só veem em pacientes em emergências hospitalares? Que o ronco crônico está associado a um risco 48% maior de morte por doença cardiovascular, segundo um estudo publicado no European Heart Journal, com dados de mais de 12 mil pacientes acompanhados por 10 anos. Hoje você vai entender exatamente o que acontece dentro do seu cérebro enquanto você ronca. Você vai aprender a diferença entre os 3 tipos de apneia do sono e por que 2 deles são completamente invisíveis nos exames comuns. Você vai descobrir os 5 sinais diurnos que indicam que o dano já começou. Você vai entender por que a sua pressão arterial pode não responder aos remédios por causa disso. E no final, eu vou te mostrar um protocolo completo de diagnóstico e tratamento que pode reverter parte desse dano, sem cirurgia, sem remédios caros, começando ainda esta semana. Fique comigo até o final, porque o que eu vou revelar nos últimos 5 minutos é a coisa mais importante que você vai ouvir sobre ronco e cérebro este ano. Agora me diga nos comentários, você ronca ou alguém na sua casa ronca? Escreve aqui embaixo uma palavra, eu, ou ele ou ela. Quero entender quantas pessoas estão passando por isso enquanto assistem a este vídeo. Há alguns anos, pessoas que aplicaram as técnicas que vou mostrar hoje descreveram a mesma experiência. Uma delas roncava há mais de 10 anos. O marido dormia em outro quarto. Ela acordava exausta toda manhã. Precisava de 3 xícaras de café para funcionar, esquecia nomes de pessoas próximas, tinha dificuldade de concentração no trabalho e sentia que a mente estava funcionando dentro de um nevoeiro permanente. Todo mundo na família dizia que era normal, que era cansaço, que era idade. Ela acreditou por uma década inteira. Quando finalmente fez um exame chamado polissonografia, o resultado foi devastador. Ela parava de respirar 97 vezes por hora durante o sono. 97. Isso significa que a cada 40 segundos o cérebro dela era privado de oxigênio. Durante 10 anos, todas as noites, enquanto ela pensava que estava descansando. Após 6 meses de tratamento correto, ela voltou com resultados de testes cognitivos que mostravam melhora significativa em memória de curto prazo, velocidade de processamento e clareza mental. Ela disse uma coisa que ficou registrada para sempre. Parece que alguém ligou a luz dentro da minha cabeça. Uma luz que estava apagada há 10 anos e eu nem sabia disso. E o que ela viveu não é exceção, é a regra. Porque a maioria das pessoas que roncam não sabe que está sofrendo. E a maioria dos médicos não pergunta sobre isso na consulta de rotina. O sono é tratado como algo secundário na medicina convencional, até que o paciente chega com um infarto, com um AVC, com pressão que não responde a 4 medicamentos diferentes. Somente então, alguém pensa em investigar o que acontece enquanto a pessoa dorme. Isso precisa mudar. E começa com você entendendo o que realmente acontece dentro do seu corpo durante o ronco. Quando você ronca, o que está acontecendo fisicamente é o seguinte. Os músculos da sua garganta relaxam durante o sono, as vias aéreas se estreitam e o ar que passa por esse espaço estreito faz os tecidos vibrarem produzindo o som característico. Esse é o ronco, mas o ronco em si não é o problema principal. O problema é o que vem junto com ele em grande parte dos casos. Em milhões de pessoas, esse estreitamento vai longe demais. A via aérea não apenas estreita, ela fecha completamente, por 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, às vezes mais de 1 minuto. E durante esses segundos você não respira. O oxigênio para de chegar ao cérebro. O coração acelera de forma abrupta. O corpo inteiro entra em modo de alarme máximo, e você tem um micro-despertar que raramente chega à consciência, mas que fragmenta completamente a arquitetura do seu sono noite após noite. Isso se chama apneia obstrutiva do sono, e é muito mais comum do que os números oficiais sugerem. Um estudo publicado no Journal of Clinical Sleep Medicine
estimou que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo têm algum grau de apneia obstrutiva do sono. No Brasil, pesquisas da Associação Brasileira do Sono indicam que entre 30% e 40% da população adulta sofre de distúrbios respiratórios durante o sono. A vasta maioria nunca recebeu diagnóstico, nunca fez um exame, nunca teve o problema identificado e continua sofrendo o dano todas as noites sem saber. Mas antes de falar sobre os danos, e eles são graves e progressivos, você precisa entender que existem 3 tipos distintos de apneia do sono. E confundir eles é um erro que pode custar anos de tratamento perdido e dano acumulado desnecessário. O primeiro tipo é a apneia obstrutiva. É a mais comum. Acontece quando a estrutura física da garganta bloqueia a passagem de ar. Pessoas com pescoço mais largo, tonsilas aumentadas, língua de tamanho maior que a média ou mandíbula recuada têm risco significativamente aumentado. O ronco alto e irregular é a marca registrada desse tipo. Mas aqui está o detalhe que a maioria não sabe. Nem toda a apneia obstrutiva produz ronco audível e intenso. Algumas pessoas têm colapso completo das vias aéreas sem fazer quase nenhum barulho perceptível. Por isso, o parceiro que diz que você não ronca não é garantia alguma de que você não tem apneia obstrutiva. O segundo tipo é a apneia central. E esse é o mais perigoso e o mais invisível de todos. Na apneia central, não há obstrução física alguma das vias aéreas. O problema está exclusivamente no cérebro. O cérebro simplesmente para de enviar o sinal para os músculos respiratórios funcionar. É como se o sistema operacional do seu corpo travasse repetidamente durante a noite sem nenhum aviso externo. Pacientes com doenças cardíacas avançadas, insuficiência cardíaca congestiva, histórico de AVC, insuficiência renal ou uso crônico de certos analgésicos opioides têm risco muito maior de apneia central. E ela não produz ronco característico. Por isso, passa décadas completamente sem diagnóstico, enquanto causa dano orgânico progressivo e silencioso. O terceiro tipo é a apneia mista ou complexa. É uma combinação dos 2 primeiros tipos num mesmo episódio respiratório. Começa com componente central, o cérebro deixa de sinalizar, e termina com componente obstrutivo quando a pessoa tenta retomar a respiração. É o tipo mais difícil de tratar clinicamente e o que mais frequentemente é mal diagnosticado com os equipamentos convencionais de triagem domiciliar que medem apenas fluxo de ar sem avaliar o esforço respiratório. Entender qual tipo você tem não é detalhe técnico opcional, é a base de todo o plano de tratamento. E essa distinção só pode ser feita com um exame específico que vou explicar em detalhes no protocolo ao final do vídeo. Mas agora, vamos ao que realmente importa. O que esses episódios de apneia fazem com o seu cérebro ao longo dos meses e dos anos de exposição não tratada. E aqui é onde os dados científicos ficam verdadeiramente assustadores. Cada vez que você para de respirar durante a noite, os níveis de oxigênio no seu sangue despencam de forma abrupta. Em condições normais e saudáveis, a saturação de oxigênio no sangue deve ficar entre 95% e 100%. Em pacientes com apneia moderada a grave, essa saturação cai para 80%, 75%, às vezes 60% durante os episódios mais intensos. Para que você entenda a dimensão real disso, pacientes que chegam a prontos socorros com pneumonia grave ou edema pulmonar agudo frequentemente têm saturação de 88%, e os médicos tratam isso como emergência absoluta que exige intervenção imediata, às vezes intubação. Muitos pacientes com apneia não tratada passam mais de 20% de toda a noite com saturação abaixo de 90%. E fazem isso toda a noite, por anos, enquanto dormem na própria cama, achando que estão descansando adequadamente. O que isso faz com o tecido cerebral é documentado com clareza alarmante na literatura científica mais recente. Um estudo publicado no Journal of Sleep Research em 2022 utilizou ressonância magnética de alta resolução para comparar o volume cerebral de pacientes com apneia do sono não tratada e indivíduos saudáveis da mesma faixa etária. O resultado foi inequívoco e perturbador. Pacientes com apneia tinham redução mensurável no volume do córtex pré-frontal, do hipocampo e da substância branca cerebral.
Essas são exatamente as regiões responsáveis por memória episódica, tomada de decisão, regulação emocional, controle do impulso e planejamento de longo prazo. Não é metáfora. Não é especulação clínica. É perda de tecido cerebral estrutural, verificável por exame de imagem de alta precisão em pessoas que achavam que simplesmente tinham um sono ruim. E o mecanismo pelo qual isso acontece é triplo e interconectado de forma devastadora. O primeiro mecanismo é a hipóxia intermitente. A oscilação repetida entre baixo oxigênio e reoxigenação súbita gera estresse oxidativo em escala massiva dentro das células cerebrais. Os neurônios são extremamente sensíveis à privação de oxigênio, mais do que qualquer outro tecido do corpo. Quando privados repetidamente, eles ativam vias de morte celular programada chamadas de apoptose neuronal. Não morrem todos de uma vez. Morrem aos poucos, noite após noite, em número acumulado suficiente para ser detectado por ressonância magnética após meses ou anos de exposição continuada. O segundo mecanismo é a destruição sistemática do sistema linfático. Esse é o sistema de limpeza do cérebro que só opera de forma eficiente durante as fases profundas e contínuas do sono e que remove proteínas tóxicas como beta-amiloide e tau, as mesmas associadas ao desenvolvimento progressivo do Alzheimer e de outras demências neurodegenerativas. A apneia fragmenta o sono e impede que essas fases profundas ocorram de forma ininterrupta. O resultado é o acúmulo progressivo dessas proteínas tóxicas ao longo dos anos. Os pesquisadores hoje consideram a apneia do sono não tratada como um fator de risco independente e modificável para o desenvolvimento de demência, independente de genética, idade ou outros fatores de risco conhecidos. O terceiro mecanismo é a ativação crônica e repetida do sistema nervoso simpático durante o período que deveria ser de recuperação. Cada episódio de apneia dispara uma crise aguda do sistema de luta ou fuga. Isso eleva os níveis de cortisol e adrenalina de forma repetida durante toda a noite, promove inflamação neurológica crônica e acelera o envelhecimento do tecido cerebral de forma mensurável e progressiva. E aqui está o detalhe que quase ninguém conhece. Esses três mecanismos não acontecem em paralelo independente. Eles se potencializam mutuamente em cascata destrutiva. A hipóxia piora a função linfática ao reduzir a eficiência do transporte de fluido intersticial. O cortisol elevado amplifica o estresse oxidativo neuronal. A inflamação crônica acelera a morte neuronal e piora a sensibilidade do centro respiratório do tronco encefálico. É um ciclo que se retroalimenta e se intensifica a cada noite que passa sem tratamento. Mas o que vem agora é ainda mais preocupante. O cérebro não é o único órgão sendo destruído em silêncio enquanto você dorme. Cada episódio de apneia coloca o coração em situação de crise aguda repetida. Quando o oxigênio cai, o cérebro ativa o sistema nervoso simpático de emergência em questão de segundos. O coração acelera bruscamente de 40 ou 50 batimentos por minuto para 100 ou 120 batimentos por minuto em segundos. A pressão arterial sobe de forma abrupta, às vezes 40 a 50 pontos acima do valor basal, em questão de segundos. Isso acontece dezenas, às vezes centenas de vezes por noite, enquanto o resto do corpo está aparentemente em repouso. Imagine seu coração sendo submetido a esse esforço extremo repetido, noite após noite, por 5, 10, 20 anos sem interrupção. As consequências documentadas pela ciência incluem hipertensão arterial resistente ao tratamento medicamentoso, fibrilação atrial com risco de AVC embólico, insuficiência cardíaca congestiva, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral isquêmico. Uma meta-análise publicada no European Heart Journal, consolidando dados de mais de 20 estudos independentes, concluiu que a apneia do sono não tratada está associada a um risco 48% maior de eventos cardiovasculares fatais em comparação com pessoas sem apneia da mesma idade e com os mesmos hábitos de vida documentados. E a pressão arterial é um indicador especialmente revelador da presença de apneia não tratada. A apneia do sono é hoje reconhecida como uma das causas mais comuns de hipertensão refratária, aquela que não responde adequadamente a 2, 3 ou 4 medicamentos antihipertensivos diferentes prescritos e usados corretamente.
Médicos que tratam pressão alta sem investigar o sono de seus pacientes estão tratando o sintoma enquanto a causa raiz continua ativa e gerando dano todas as noites. Agora me diga, você tem pressão alta que não responde bem aos remédios mesmo tomando corretamente? Escreve nos comentários, sim ou não. Porque o que vou revelar agora pode mudar completamente a forma como você e seu médico entendem o seu quadro cardiovascular. Existe um padrão fisiológico chamado non-dipping que os cardiologistas usam para avaliar risco cardiovascular. Em condições normais, a pressão arterial cai entre 10% e 20% durante o sono, queda essencial para a recuperação do sistema cardiovascular. Em pacientes com apneia moderada a grave, essa queda simplesmente não acontece. A pressão permanece elevada durante toda a madrugada, privando o coração do único período de descanso real que ele tem em 24 horas. Esse padrão está fortemente associado a dano progressivo em órgãos-alvo, rim, retina, coração e cérebro, silencioso enquanto a pessoa dorme. Existe ainda outro dano cardiovascular que raramente é discutido: a relação entre apneia do sono e fibrilação atrial. Pesquisadores da Universidade de Wisconsin publicaram dados mostrando que pacientes com apneia grave têm risco 4 vezes maior de desenvolver fibrilação atrial em comparação com pessoas sem apneia. A fibrilação atrial é uma arritmia que aumenta em 5 vezes o risco de AVC isquêmico. E o mecanismo é direto. As quedas repetidas de oxigênio durante a noite causam inflamação e remodelamento estrutural do tecido cardíaco, especialmente do átrio esquerdo, criando as condições elétricas e anatômicas ideais para a arritmia se estabelecer. Muitos pacientes que tomam anticoagulantes para fibrilação atrial nunca tiveram a apneia investigada como causa subjacente. Tratando a apneia, a frequência dos episódios de fibrilação reduz de forma significativa em casos documentados. Mas aqui está algo que os médicos raramente explicam com clareza suficiente na consulta de rotina. A apneia do sono tem sinais específicos que aparecem durante o dia, e que a maioria das pessoas atribui a outras causas completamente diferentes. O primeiro sinal é a sonolência diurna excessiva e desproporcional. Não apenas o cansaço normal do fim do dia ou da semana intensa. A sensação intensa e irresistível de adormecer enquanto lê, enquanto assiste televisão, enquanto espera no semáforo. Isso não é preguiça ou fraqueza de caráter, é o seu sistema nervoso central sinalizando de forma inequívoca que o sono noturno não foi restaurador, porque foi interrompido dezenas ou centenas de vezes por episódios de apneia que você não lembra de ter tido. O segundo sinal é a cefaleia matinal persistente e recorrente. Dores de cabeça ao acordar, especialmente na região frontal e temporal, que melhoram espontaneamente nas primeiras horas do dia. Essas cefaleias são frequentemente causadas pela retenção de dióxido de carbono que ocorre durante os episódios de apneia prolongada. O CO2, acumulado durante a noite, provoca vasodilatação cerebral. E a dor que você sente ao abrir os olhos de manhã é consequência direta e documentada desse processo bioquímico noturno. O terceiro sinal é a dificuldade progressiva de concentração e memória que piora ao longo dos meses, esquecer palavras no meio de frases, perder completamente o fio do raciocínio, precisar reler o mesmo parágrafo várias vezes para compreender, chegar em um cômodo da casa e não lembrar absolutamente para que foi. Esses não são sinais inevitáveis de envelhecimento normal. São consequências documentadas e mensuráveis da privação crônica de oxigênio cerebral e da destruição sistemática da arquitetura do sono, noite após noite. O quarto sinal é acordar com boca e garganta secas e doloridas de forma recorrente. Durante os episódios de apneia, o corpo tenta compensar a falta de ar respirando pela boca de forma mais intensa e forçada. Isso resseca as mucosas e frequentemente causa a sensação de dor de garganta matinal que as pessoas atribuem a resfriado recorrente ou refluxo gastroesofágico crônico. O quinto sinal é acordar abruptamente à noite com sensação vívida de sufocamento ou coração disparado. Muitos pacientes descrevem acordar de forma brusca com taquicardia intensa, sudorese e sensação clara de que estavam sufocando e não conseguiam respirar. Isso é exatamente o que aconteceu fisiologicamente. O corpo atingiu o limite de tolerância à hipóxia e acionou o mecanismo de despertar de emergência que preserva a vida,
mas que destrói a continuidade e a qualidade do sono. Se você tem 3 ou mais desses sinais presentes regularmente, as chances de ter algum grau de apneia do sono clinicamente significativo são extremamente altas. E o próximo passo não é esperar para ver se piora, é agir com urgência. E aqui está o detalhe que quase ninguém conhece e que muda tudo. A intensidade percebida do ronco não prediz a gravidade da apneia subjacente. Algumas das apneias mais graves e mais destrutivas ocorrem em pessoas que roncam de forma moderada ou até irregular. E algumas pessoas com ronco extremamente alto e perturbador têm apenas ronco primário simples, sem apneia real associada. Por isso, nenhum médico responsável diagnostica ou descarta a apneia do sono baseado apenas no relato subjetivo de ronco por parte do parceiro de cama. O diagnóstico exige exame objetivo e específico, e existem 2 caminhos principais disponíveis no Brasil. O primeiro é a polissonografia em laboratório do sono, é o padrão ouro do diagnóstico em medicina do sono. Você passa uma noite inteira monitorado com sensores que medem atividade cerebral, movimentos oculares, tônus muscular, fluxo de ar nasal e oral, esforço respiratório, saturação de oxigênio, posição corporal e ritmo cardíaco. Ao final, o médico especialista recebe um relatório completo com o índice de apneia-hipopneia, o IAH, que classifica a gravidade objetivamente. Leve é 5 a 14 eventos por hora de sono, moderado é 15 a 30, grave é acima de 30 eventos por hora. O segundo caminho é a poligrafia respiratória domiciliar, um equipamento menor, com menos canais de monitoramento, que você usa na própria cama em casa por 1 ou 2 noites. É menos preciso para detectar a apneia central e para avaliar detalhadamente a arquitetura das fases do sono, mas é suficiente para triagem de apneia obstrutiva em casos de suspeita moderada a alta. É mais acessível economicamente e mais confortável logisticamente para muitos pacientes. A decisão entre os 2 exames deve ser tomada com um médico especialista, idealmente um pneumologista ou otorrinolaringologista com treinamento em medicina do sono. Mas o diagnóstico é apenas o começo do processo. O que fazer com o resultado é onde a maioria das pessoas se perde ou desiste prematuramente por falta de orientação adequada. Para a apneia obstrutiva moderada a grave, o tratamento de primeira linha recomendado por praticamente todas as diretrizes internacionais de medicina do sono é a CPAP, pressão positiva contínua nas vias aéreas. É um aparelho que, conectado a uma máscara, envia um fluxo constante de ar pressurizado que mantém a via aérea aberta durante toda a noite. Não é medicamento. Não é cirurgia. É física aplicada ao problema. O espaço se mantém aberto pelo fluxo contínuo de ar que impede o colapso dos tecidos moles. Os resultados documentados em estudos controlados randomizados são extraordinários e consistentes em toda a literatura. Redução imediata dos episódios de apneia para perto de 0 na maioria dos pacientes desde a primeira noite de uso correto. Normalização progressiva da saturação de oxigênio, restauração das fases profundas do sono dentro das primeiras semanas, redução mensurável da pressão arterial diurna e noturna, melhora progressiva da função cognitiva que começa a ser detectável clinicamente em semanas de uso consistente. Pessoas que aplicaram essa abordagem e mantiveram o tratamento consistente descrevem um antes e depois radical e inegável em qualidade de vida. Após 3 meses de uso consistente do CPAP, relatam acordar com energia real pela primeira vez em anos ou décadas, memória claramente melhorada, dores de cabeça matinais desaparecidas completamente, pressão arterial mais estável e função cognitiva progressivamente restaurada. Para a apneia leve e em casos selecionados de apneia moderada, existem alternativas ao CPAP, com evidência científica estabelecida que podem ser discutidas com o especialista. Os aparelhos intraorais de avanço mandibular são dispositivos dentários personalizados que reposicionam a mandíbula levemente para frente durante o sono, mantendo a via aérea aberta. São menos eficazes que o CPAP em apneias graves, mas têm adesão muito maior porque são silenciosos, não exigem eletricidade e são compatíveis com viagens. A posicionoterapia é eficaz especificamente para a apneia posicional, aquela que ocorre predominantemente quando a pessoa dorme em decúbito dorsal.
Estratégias simples que impedem essa posição podem reduzir o IAH em 50 a 70% em casos selecionados. Existem também os exercícios específicos para a musculatura orofaríngea, chamados de terapia miofuncional orofacial, com evidência publicada de redução significativa do IAH em apneia leve a moderada. Estudos publicados no Journal of Clinical Sleep Medicine demonstraram redução de até 39% no índice de apneia e hipopneia, com programas praticados diariamente por 2 a 3 meses. São exercícios gratuitos que qualquer pessoa pode aprender após orientação de um fonoaudiólogo especializado. Aqui está o protocolo completo que você pode começar a seguir a partir de hoje mesmo. Esta semana, faça uma autoavaliação honesta dos 5 sinais diurnos que descrevi em detalhes anteriormente neste vídeo. Pergunte para quem dorme no mesmo quarto se você para de respirar durante a noite. Não apenas se ronca, mas especificamente se para de respirar, se engasga, se acorda abruptamente. Registre a hora em que deita, a hora em que acorda e como se sente ao acordar, sua energia e sua clareza mental durante 7 dias consecutivos. Esta semana também, elimine qualquer consumo de álcool nas 3 horas antes de dormir. Comece a dormir de lado como posição padrão. Se precisar de ajuda para manter a posição, costure uma bola de tênis nas costas do pijama. O desconforto físico faz você virar automaticamente durante a madrugada. Na segunda semana, marque uma consulta com pneumologista ou otorrinolaringologista com experiência em medicina do sono. Leve o diário que você registrou. Peça especificamente a solicitação de polissonografia ou poligrafia respiratória. Não aceite ser dispensado apenas com a frase "é só ronco, não tem problema", sem um exame objetivo que comprove isso. Se o exame confirmar a apneia, siga rigorosamente o tratamento indicado pelo especialista. O CPAP tem uma curva de adaptação de 1 a 3 semanas que precisa ser atravessada com persistência. A maioria das pessoas que abandona o tratamento faz isso nesse período inicial. Quem atravessa essa fase raramente desiste depois, porque a diferença na qualidade de vida é radical demais para abrir mão. Antes de chegarmos ao final, quero falar sobre um grupo específico que tem risco ainda maior e que raramente recebe essa informação diretamente: pessoas acima de 60 anos. Com o envelhecimento, os músculos da garganta perdem tônus naturalmente, o peso tende a se redistribuir para a região cervical, e o centro respiratório do tronco encefálico se torna menos sensível às variações de oxigênio e dióxido de carbono. Isso significa que a apneia grave pode se desenvolver em pessoas idosas sem produzir o ronco alto típico que levaria à investigação. Se você tem mais de 60 anos e apresenta qualquer combinação dos sinais que descrevi, a investigação é ainda mais urgente. Compartilhe este vídeo hoje com alguém que você sabe que ronca, com seu cônjuge, seus pais, um irmão, um amigo próximo, porque a apneia do sono mata silenciosamente e progressivamente ao longo de anos. Ela não avisa com dor aguda. Ela não cria uma crise que você reconhece como emergência. Ela apenas subtrai anos de vida, capacidade cognitiva e saúde cardiovascular enquanto a pessoa dorme pensando que está descansando. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora, porque o próximo vídeo vai mudar completamente a forma como você pensa sobre o ato de adormecer. Existe um método desenvolvido pelo exército americano para desligar o cérebro completamente em 60 segundos. Não é meditação, não é respiração lenta, é uma técnica específica de desativação neurológica que foi desenvolvida para treinar soldados a adormecerem em qualquer condição, inclusive em zonas de combate ativo, sob estresse extremo, em posições desconfortáveis. E os pesquisadores agora entendem exatamente por que ela funciona em nível neuroquímico e como qualquer pessoa pode usar ela ainda esta noite. Se você sofre para adormecer mesmo estando exausto, esse próximo vídeo foi feito especificamente para você. Não perca! As informações apresentadas neste vídeo têm caráter exclusivamente educacional e não substituem consulta médica, diagnóstico ou tratamento profissional. Se você apresenta sintomas relacionados a distúrbios do sono ou à saúde cardiovascular, procure um médico especialista o quanto antes.